Boa noite. É um privilégio estar aqui nessa manhã, dessa noite com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa e será um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Espero que o Espírito Santo esteja aqui sobre nós e que tudo que for falado aqui não seja para a glória de ninguém, mas sim para a glória de Deus. Amém? Apesar da nossa irmã já ter orado, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, porque nós vamos abrir a palavra de Deus, que é algo tão precioso que precisamos cuidar com tanto carinho, né? E que Ele possa estar nos dando sabedoria. Maravilhoso Deus, eu sou grata porque nós estamos nessa noite na Tua casa. Nós temos o privilégio de abrirmos a Tua palavra, Senhor. Nós não somos merecedor de nada, mas sabemos que o Teu infinito amor nos atrai. E sabemos que, em resposta, devemos amar o nosso próximo e salvar também eles. Nos use, Senhor, como instrumento Seu. Me use neste momento, Senhor, que o meu eu possa estar no pó da terra nesse momento e que eu possa ser guiada por Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode colocar para mim, por favor? Hoje o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é de amor hoje. E antes de introduzirmos a história que eu quero que a gente estude hoje, eu quero deixar um texto, né, que Ellen White ela fala que às vezes nós desejávamos, o nosso sonho era andar onde Jesus andou, caminhar onde Ele caminhou, mas Ele está presente aqui hoje, ela fala, e Ele pode nos usar também da mesma forma que Ele estava na época que Ele estava aqui na Terra, né? E que hoje, ou Ele poderia mandar os anjos, né, para fazer uma missão tão linda, mas Ele nos colocou com essa missão. E Ele nos ensina lições muito lindas nessa história que eu vou contar hoje, que vamos estudar junto, que é o banquete na casa de Sião. Todos os textos que eu vou colocar aqui estão no Desejar de Todas as Nações. Eu acabei fazendo um pouco com pressa, então não está a referência, mas é um capítulo que lá está escrito toda essa história linda, maravilhosa, que nos serve com um grande exemplo. Gostaríamos que nós abríssemos nossa Bíblia em Lucas 7:36. Lucas 7:36 diz o seguinte: E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entretanto, na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Então, aqui vai contar uma história, né, de uma pessoa que fez o convite para Jesus para comer na casa dele. E para nós conhecermos, né, quem era Sião. Então, Simão era um fariseu, era considerado como um discípulo. Ele aceitava Jesus como mestre, porém não aceitava como salvador. Então, ele entendia o que Jesus fez por ele, né? Que Jesus curou ele. Ele entendia que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele era um mestre, mas não que ele veio aqui com o propósito de nos salvar, né? Ele ainda não tinha... ele ainda não aceitava isso que Jesus fez, né? Ou qual realmente foi o objetivo de Jesus ao vir nessa terra. Simão fora curado da lepra, né? E isso é que o atraíra a Jesus. Desejava mostrar gratidão a Jesus, onde ofereceu um banquete ao Salvador e os seus discípulos. Nesse banquete também estava Lázaro, o que Jesus havia ressuscitado. Por conta da ressurreição de Lázaro, essa história vem contando que isso gerou, né? Aqui vai falar que várias pessoas ficaram interessadas, né? Querendo conhecer quem é esse que ressuscitou um morto. E olha o que nos diz, né?
Por conta da ressurreição de Lázaro, o povo estava agitado, querendo ver Jesus. E os fariseus cada vez mais odiavam Jesus. E mais... Eu não estou conseguindo ler. Mal podiam ver a oportunidade de o tirar do seu caminho para sempre. O Sinédrio decidiu, portanto, que Lázaro, no caso, também deveria morrer. Eu fiquei incrível quando eu li isso, sabe? A tal ponto, a inveja e os preconceitos levam seus escravos. Eles estavam com tanto ódio, Satanás tinha tomado tanto poder sobre a vida deles, que eles queriam tirar a vida que Jesus tinha acabado de dar para um homem que tinha morrido. Então eu fico pensando a que ponto Satanás ele instiga as pessoas ao nível delas ficarem tão cegas assim, de não entender que foi um poder sobrenatural que fez aquilo, né? Não foi por ele mesmo. Enquanto eles planejavam, Jesus e seus discípulos eram convidados à festa de Simão. Na mesa da festa achava-se, de um lado, Simão, do outro, Lázaro. Marta servia à mesa. Então, aqui vem contando um pouquinho, né, do decorrer dessa história. Todos eles sentaram na mesa. E a gente vai estudar um pouquinho quem foi essa mulher. Eu sei que todos nós conhecemos essa história, mas ela nos traz lições tão importantes e que nós precisamos aprender tanto com ela, né? Ela entendeu. Quando eu li esse capítulo, eu achei muito lindo quando fala que ela não sabia o motivo que levava ela a fazer aquilo, mas que o Espírito Santo estava atuando e ela só aceitou. Olha que lindo, ela não tinha nem ideia o porquê ela fazia aquilo, mas ela deixou que o Espírito Santo trabalhasse na vida dela. Isso já é uma lição muito grande para nós essa noite. Vamos ler agora Mateus 26, do 6 ao 13. Mateus 26, do 6 ao 13. Aqui na minha versão diz o seguinte: Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento muito precioso, e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas vendo isso, os discípulos indignaram-se, dizendo: Qual o propósito desse desperdício? Pois esse unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isso, Jesus lhe disse: Por que afliges esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Portanto, tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela o seu unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será contado o que essa mulher fez para a memória sua. Então, como eu disse para vocês, né? Ela não sabia o real motivo que o levou a fazer isso, mas ela deixou que o Espírito Santo pudesse usá-la. E olha o que esse texto nos diz. Mas Maria escutava ansiosamente toda a palavra que caía dos lábios de Jesus, e em sua misericórdia perdoara Jesus os seus pecados. Chamara do sepulcro seu bem-amado irmão, e a alma de Maria estava cheia de reconhecimento. Ouvira Jesus falar de sua morte próxima, e em seu profundo amor e tristeza almejara honrá-lo. Com grande sacrifício para si, comprar um vaso de alabastro de
eu nunca sei falar essa palavra, unguento de nardo puro, de muito preço, para com ele ungir-lhe o corpo. Mas agora muitos diziam que ele estava para ser coroado rei. Seu pesar transformou-se em alegria e ansiava ser a primeira a honrar o seu senhor. Quebrando o vaso de unguento, derramou o conteúdo sobre a cabeça e os pés de Jesus. E depois, enquanto de joelhos chorava, umedecendo-os com lágrimas, enxugava-os com os longos cabelos soltos. Então, eu creio que naquele momento ela foi uma das únicas, né, que reconheceu que Jesus realmente morreria. E ela queria honrá-lo, mas ela começou a ver todo mundo comentando que ele ia se tornar rei, que ele veio, né? E aí ela ficou feliz, falou: não, então já que é assim, eu quero ungir, né, esse rei. E ela fez isso com um propósito. Aqui fala, acho que o próximo texto, que ela não buscava ser observada, né? E os seus movimentos poderiam passar desapercebidos. Mas o unguento encheu a sala de odor, declarando a todos os presentes, a ação dela. Então, mesmo que não era o desejo dela que ela fosse vista, né? Mas aquele ato que ela fez espalhou um cheiro. E aqui vem falando no decorrer desse capítulo que Jesus é esse perfume na nossa vida. Que Jesus veio com o propósito de nos salvar, nós que estávamos perdidos. Então ele é como um perfume que veio trazer cheiro para a nossa vida, que veio trazer alegria. Mas naquele momento alguns também não entenderam. E também outra lição que podemos levar hoje é: será que nós estamos reconhecendo esse perfume tão maravilhoso que Jesus veio com o propósito de nos salvar, morreu por nós, sofreu? Será que a gente reconhece esse precioso perfume, né? O melhor de todos, vamos assim dizer. Em contraste dela, existe Judas nessa história. E Judas, ele, como todos nós sabemos, ele tinha um caráter totalmente diferente. Ele buscava, assim, os seus próprios interesses. E é muito triste a gente ver o contraste da vida de Maria com a vida de Judas. E olha o que aqui nos diz. Judas começou a murmurar, pois achou um grande desperdício. Então imagina, quando ela fez aquilo lá, ele foi o primeiro a começar a murmurar. Como assim? Que mulher é essa? Judas era tesoureiro dos discípulos e de seu pequeno depósito subtraía as escondidas para o próprio uso, limitando assim a uma insignificância os recursos dos discípulos. Ora, o ato de Maria acha-se em tão frisante contraste com o seu egoísmo que o colocava em situação de vergonha. Aqui diz que às vezes Jesus e os outros discípulos passavam necessidades, porque Judas, ele tinha uma boa administração e ele atraiu a confiança das pessoas, então ele era o tesoureiro, mas ele sempre tirava para si. Então o desejo dele quando ele murmurou não era dos pobres, ele não estava interessado ali com os pobres, mas ele estava interessado com o que iria esse dinheiro para ele, né? Que ele iria tirar essa parte. E o mais triste é quando nós vemos o decorrer da história e vemos que ele achou um absurdo ter gastado tudo isso, Maria ter gastado, né, com aquele vaso de alabastro, mas ele vendeu Jesus por um preço muito mais baixo. E outra vez nos leva a pensar a que nível Satanás usa as pessoas e a que nível ele deixa elas tão caídas de não ter discernimento. O desejo de Jesus ali não era para se honrar ou se achar. Tinha um propósito e a gente vai ver isso. Mas em contraste, né, Satanás ele quer que a gente tenha honras para nós, ele quer que a gente seja enxergado, e ele achou um absurdo isso, mas aí ele foi lá e vendeu Jesus por um pequeno preço, do que valeu a pena, né? Depois ele se arrependeu, mas já era muito tarde, e não foi um verdadeiro arrependimento. Quando Maria fez isso,
todo mundo começou a murmurar. E ela aqui conta pra gente que ela quis sair bem desapercebido, né? Mas o Salvador do mundo estava ali. E ele valorizou aquele ato que ela fez para ela. Olha que lindo. Maria ouviu as palavras de crítica. O coração tremeu-lhe no peito. Temeu que a irmã a repreendesse por seu desperdício. Talvez o mestre também a julgasse. Imprevidente, sem se justificar ou apresentar desculpa, estava para se esquivar dali, quando se ouviu a voz de seu senhor. Deixai-a, para que a molestais? Viu que ela estava embaraçada e aflita. Sabia que nesse ato de serviço exprimia gratidão pelo perdão de seus pecados e acalmou-lhe o espírito. Erguendo a voz acima dos murmúrios da crítica, disse: Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Eu fico imaginando nesse momento a voz de Jesus, né? Eu imagino que em meio a tantas pessoas ali falando algo negativo, ela querendo sair, escuta aquela voz. Eu imagino que a voz dele era uma voz muito calma, muito serena, de uma forma que deu aquela paz para ela, né? Ela toda ali reprimida, e ele simplesmente escutou aquela voz e acalmou o coração dela. E ali Jesus, eu acho muito interessante que Jesus poderia muito bem expor algumas pessoas que estavam julgando aquele ato dela naquele momento. Ele poderia muito expor quem era Judas, o que Judas fazia. Mas Jesus, ele usa um outro método. As palavras dele diz que o olhar dele mostrou para Judas esse contraste. E eu fico imaginando, se a voz dele a gente conseguia trazer esse conforto, mas o olhar dele também era um olhar diferente. Tanto que Judas, ele percebeu. Jesus não quis expor ele, mas ele percebeu o que realmente estava esse contraste de um coração egoísta com um coração que estava grato por tudo que Jesus tinha feito por ele, né? E essa história continua. Olha o que esse texto nos diz. A fragante oferenda que Maria pensara prodigalizar ao corpo inanimado do Salvador, vazou a ela sobre ele vivo. No sepultamento, seu aprazível odor não poderia impregnar senão o túmulo. Agora alegrou-lhe o coração com a certeza de sua fé e amor. E outra lição que eu quero deixar agora para nós também é que nós hoje temos uma oportunidade tão linda de levar o Evangelho de Cristo, de pregar toda essa verdade que nós conhecemos. E às vezes a gente valoriza uma pessoa, ou às vezes a gente realmente reconhece que bênção foi aquela pessoa depois que ela já não está mais conosco, né? E Maria teve essa percepção de fazer isso com Jesus antes do sepultamento. Porque ali, se ela fizesse depois, iria apenas molhar o túmulo, né? Ou o túmulo ficar cheiroso ali por alguns momentos, mas Jesus não iria sentir isso, né? Ele estava morto naquele momento. Então, que lição que podemos aprender hoje? E agora vem o tema, né? Dê amor hoje. Tanto nós reconhecermos o que Cristo fez por nós, quanto nós também a necessidade de fazermos isso com o nosso próximo. Teve algumas pessoas que não reconheceu como Maria. E, infelizmente, eles quiseram fazer isso com Jesus já morto. E olha o que aqui nos diz. José de
Arimateia, e Nicodemos não ofereceu suas dádivas de amor a Jesus em vida. Com amargo pranto, levaram suas custosas especiarias ao frio e inconsciente corpo. As mulheres que levaram especiarias ao sepulcro em vão fizeram, pois verificaram ter ele ressuscitado. Mas Maria, extravasando o seu amor sobre o Salvador enquanto ele tinha reconhecimento da dedicação dela, estava o preparando para o seu sepultamento. E ao baixar as trevas de sua grande prova, levou consigo a lembrança desse ato penhor de amor, que seus remidos lhe voltariam para sempre. Então, em contraste do que Maria fez, teve outras pessoas que não entenderam esse real propósito, mesmo vivendo com Jesus, tendo ele ali do lado, não teve esse privilégio. E aqui continua, diz que os discípulos, depois da morte de Jesus, eles já não julgavam mais Maria, mas eles julgavam a si próprio por não ter feito o que Maria fez. No momento ali eles não entenderam, mas quando Jesus morreu, eles entenderam que o ato de Maria fez foi muito mais abençoado, né? Porque do que adiantava se ele estava morto, ou como as mulheres, do que adiantava se ele já havia ressuscitado, né? Então, que lição que podemos aprender com essa mulher, com o reconhecimento que ela teve do perdão do pecado, né? Ela reconheceu o que Jesus fez por ela. Diz que Simão, quando ele viu aquela mulher tocando os pés de Jesus, ele começou a olhar Jesus e falou: olha, acho que esse daí realmente não é Jesus, tá? Não é o Messias, porque será que Jesus sabe quem é ela? Será que Jesus sabe quem é essa mulher que está tocando no pé dele, o quanto ela é pecadora? E aí Jesus lança uma parábola, porque ele ensina por parábola, né? Aí ele fala, né, que um senhor tinha duas pessoas, que um devia 500, outros 50. E aí o seu senhor perdoou os dois, né? E quem Jesus perdoou mais? E disse assim que ele realmente entendeu que aquilo era para ele, né? Que às vezes as pessoas tendem muito a olhar o pecado do outro, o que o outro fez, mas não entende que a gente tem um Salvador que a gente pode derramar, né, nos pés dele, e que ele nos perdoa, apesar de pedir para a gente não voltar a cometer aquele pecado, né? Vai, não peques mais. E hoje, olha a lição que podemos levar para nossa casa, para nossa família. Muitos há que levam aos mortos preciosos dons, de pé ao lado da querida figura para sempre silenciosa. Proferem abundantes palavras de amor, ternura, apreço, dedicação, e tudo é prodigalizado daquele que já não vê nem ouve. Houvessem essas palavras sido ditas quando o fadigado espírito tanto delas necessitava, quando o ouvido as apreenderiam e o coração as poderiam sentir, quão precioso teria sido o seu perfume. E essa é uma lição para nós hoje, né? Nós estamos num mundo onde está um caos, né? O mundo, a nossa realidade hoje está muito assustadora. Ontem no sítio eu estava ajudando, né? Eu estou ajudando no Bálsamo do Vale. E aí ontem uma das pessoas falou: nossa, aqui a gente nem lembra de máscara. Porque a realidade hoje, se você sair no mundo ou for entrar em qualquer lugar, você não pode entrar sem isso, né? Então, o mundo hoje está de cabeça para baixo. Coisa que, quando você vê alguém com máscara, é algo muito horrorizado, né? Tipo, nossa, aquela pessoa... Hoje, se você não tiver com máscara, você é visto com esse olhar, né? Então, as pessoas hoje, elas estão carentes. Elas estão doentes. Elas precisam de nós. Elas precisam escutar palavras que sejam como perfume na vida delas. E nós podemos ter essa bênção, né? Eu dou o exemplo para quem estava lá essa semana conosco, viu quantas vezes é muito cansativo a gente doar o nosso tempo para as pessoas. Mas a gente vê também o resultado.
As pessoas chegam pra gente e falam: Uau, eu nunca fui servida. Eu não sei o que é ser servida. E a gente lá à disposição delas, e elas falam que incrível, né, tudo isso. E elas ficam sem reação a maioria das vezes. Porque no mundo hoje, as pessoas não se dão mais amor, não preza por palavras afetivas, por palavras que trazem conforto, alegria, né? Aí a gente, quando a pessoa já não está mais conosco, aí a gente vai, poxa, que pessoa preciosa era na minha vida e agora não tem como mais, né? Ela não está mais nos escutando. Só na ressurreição, se eu e ela for para o céu, a gente vai ter outra oportunidade, né? Então, nós precisamos aprender essa lição de ser como Jesus. Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades. Ele sabia como falar, como agir, ele sabia como curar, como abençoar a vida das pessoas. E olha que lindo esse texto. Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. E aquela mulher, ela fez uma sincera cortesia para Jesus, e Jesus valorizou isso como algo muito precioso, que depois de tanto tempo nós estamos aqui estudando a história dela, né? E olha, esse é, para mim, um dos mais lindos. Quando qualquer lhe prestava um favor com celestial delicadeza, ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança e a ele oferecia com amor. Então, Jesus, ele valorizava esse tempo. Num mundo tão corrido, né? Eu creio que se Jesus estivesse aqui nesse mundo muito corrido e tal, ele pararia ali para valorizar uma flor arrancada de uma criancinha que chegava para dar para ele. Então, olha que incrível e que lição que podemos aprender com esse nosso mestre, né? E esse texto diz o seguinte para nós, e já estamos encerrando, que o que nós precisamos fazer diante desse mundo, diante da situação que estamos vivendo. E aqui fala que, em contraste com o egoísmo do mundo, ou em contraste do que tudo que as pessoas vivem, fazem, nós precisamos dar. A lei do céu é isso, né? É você dar, você fazer, você ser, você atuar. E quando faz isso, até eu estava vendo o índice de depressão, né? A maioria das pessoas que às vezes hoje tem tanta depressão, tantas doenças, se elas pudessem esquecer delas e ajudar outra pessoa, elas curariam de muitas doenças. Então, em contraste do que o mundo hoje ensina, Jesus nos fala isso. Dê cada um amor em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. Então, Jesus, ele fala: filhinho, eu vim nessa terra, eu morri por você. Eu deixei essa lição de um banquete que teve algo tão especial ali, que foi uma pessoa valorizou, entendeu o propósito, entendeu a missão que eu vim aqui, mas a gente também pode tirar a lição em relação ao que o Judas fez, né? Não para a gente fazer igual, mas para a gente fazer o contrário, né? E também como Simão, Arimateia, que tiveram que fazer isso depois, mas do que adiantava? Então, nós hoje temos o privilégio de sermos a bênção na vida das pessoas, né? De sermos luz no caminho delas e que Deus ele possa nos usar, né? Em Romanos fala muito sobre o amor. Até nós podemos abrir, né, para ler, para encerrarmos. O mais lindo da lei, né? Que a gente sabe que Jesus ele deixou isso como um exemplo, né? Sobre o amor, que dom precioso. Espera aí que eu já passo o versículo para vocês.
Romanos 12, versículo 10. Olha o que aqui nos diz. Romanos 12, 10 diz o seguinte: sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, Jesus ele nos dá uma missão aqui, né? Que possamos ser amigáveis, que tenhamos esse amor fraternal que Jesus nos deu e que Ele possa nos abençoar nessa noite, que possamos ser uma bênção na vida das pessoas, que possamos ser usados por Ele. Amém? Podemos ficar de joelho para falarmos com Deus? Maravilhoso Deus. Hoje nós estudamos um pouquinho juntos a lição que o Senhor nos deixou nessa história tão maravilhosa. Senhor, nos ensine a sermos sensíveis, a praticarmos atos de amor, de cortesia para com o nosso próximo, Senhor. Mas o principal, nos ajude a ser sensíveis, a valorizarmos o momento que temos com o Senhor. Nós não estamos visivelmente, mas nós podemos ter o Senhor conosco ao orarmos, ao lermos a palavra, ao escutarmos uma música que seja de acordo com a tua vontade. Então, podemos estar pertinho de ti e que possamos ser sensíveis, Senhor, a cada ato de amor que podemos dar com o nosso próximo. Nos ajude a sermos luz, a ser instrumento guiado por ti, nesse mundo onde carece tanto de amor, meu Pai querido. Nos ajude a transbordar esse amor que o Senhor nos dá. Eu te entrego essa igreja nesse momento, que possamos ir em paz para os nossos lares e que o Senhor possa abençoar também as pessoas que estão nos assistindo de longe. É isso que eu te peço e te agradeço. Neste momento, nos batize, Senhor, batize essa igreja com o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso próximo culto é na quarta-feira, às 19h15. Todos estão convidados. Nós vamos cantar agora o hino 602 para nos despedirmos. Que a graça